Boa tarde. O trabalho de hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos, ou brandos e pacíficos. Iniciemos pela prece de abertura. Jesus querido, Jesus amado, nosso irmão, nosso mestre, nós te pedimos para que adquiramos hoje conceitos novos, para que busquemos novos entendimentos que nos facultem nosso aperfeiçoamento, que nos facultem nos melhorarmos um pouco mais, que nos facultem a reflexão sobre novas formas de nos relacionarmos com nossos irmãos. O dia de hoje é especial nessa questão da mudança da forma com que nós nos relacionamos com nossos irmãos, na mudança da forma como nós nos expressamos quando estamos no convívio com nossos irmãos. Te rogamos, Jesus, te rogamos, Pai, para que alcancemos esses aprendizados e que eles realmente nos façam melhores. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, então, esse trabalho de hoje, ele teve como literatura básica o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é evidente, o livro Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, Educação dos Sentimentos, de Jasão de Camargo, e Código do Monte, de Sérgio Lopes. O bom senso encarnado, Allan Kardec, não escrevia nada que não fosse construído no alicerce sólido da razão. Assim, quando observamos o capítulo 9, que é o assunto de hoje, e seu derredor, vemos que existe uma sequência nesses capítulos. O 7, o 8 e o 9 são como pré-requisitos do capítulo 10 que vem a seguir. Então nós necessitamos aprender sobre humildade. Humildade que é a base, é a célula máter de todas as virtudes. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós necessitamos limpar nosso coração de todo mal, para purificar nossos pensamentos e, por consequência, nossas ações, no aprendizado proporcionado pelo capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Temos que alcançar um estado de não violência, de mansuetude, de afabilidade, de doçura, de paz, nos pacificando e levando a paz aos que partilham a caminhada conosco. Ensinamento do capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, assunto de hoje. Alcançando esse aprendizado, nós atingiremos um estado de compaixão, de misericórdia, que nos capacitará a perdoar, a dar o perdão verdadeiro, o perdão incondicional, que é ensinado no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Também não podemos deixar de observar, ainda como introdução ao assunto de hoje, que estamos tratando de 3 pontos distintos do Sermão da Montanha. São 2 bem-aventuranças e um extrato da reforma da lei vigente que Jesus faz durante o sermão. Sim, durante o sermão, num trecho bem longo do sermão, ele fala de todas as questões das regras que eram vigentes na época e faz uma reforma dessas regras. Então, uma parte disso é tirado para esse capítulo. Ainda temos que chamar a atenção também para um detalhe bem importante, trazido por essa tradução do Evangelho, diretamente dos manuscritos gregos, por Haroldo Dutra Dias, em sua obra Novo Testamento. Pois nessa obra, nessa tradução, quem são os bem-aventurados são os pacificadores, e não simplesmente os pacíficos. O que nos traz um significado mais amplo para essa bem-aventurança, como nós veremos a seguir.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ouviste o que foi dito? Ou ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco, estará sujeito à usina do fogo. Então Kardec pensa de forma brilhante, certamente inspirado pelos espíritos que o acompanhavam nessa grande obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pensa 3 pontos distintos do Sermão da Montanha, que de certa forma estabelece uma nova lei. Jesus, então, através dessas palavras, estabelece como lei a doçura, como lei a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E ele condena qualquer espécie de violência, de agressividade, de cólera. Ou seja, não bastava mais não matar. Nós precisávamos ir além. Então Jesus condena até uma simples ofensa. A expressão descortês raca, por exemplo, que era um hábito da época. As pessoas, de uma forma até meio nojenta, né, cuspiam de lado e falavam para a pessoa raca, né? Ou falavam raca e depois cuspiam de lado. Mas era uma coisa, um hábito da época. E até isso Jesus condena, quer dizer, ele usa desse costume da época para mostrar que não era só não matar que era um ato grave. Qualquer agressividade era um ato grave. Então Jesus estava sendo coerente, extremamente coerente com a lei de amor que ele anunciaria mais tarde. Ele não tinha falado ainda nessa lei, mas ele falaria mais tarde. Ele está sendo coerente com a caridade, que é justamente a consequência prática da lei de amor. Por quê? Repetimos, qualquer espécie de agressividade é um atentado à benevolência recíproca. É uma afronta ao maior mandamento, que, no dizer do próprio Jesus, contém toda a lei e os profetas. É oportuno que analisemos também aqui a questão da herança prevista por Jesus para aqueles de nós que alcançarmos um estado de mansuetude, de afabilidade, de doçura. Jesus prometeu nada mais, nada menos do que a terra. Bom, já tem gente fazendo conta aí, né? Será quantos hectares vão caber a mim, né? Mas não é isso. Nós não seremos donos da terra, pois não se alterará nossa condição de usufrutuários da matéria. Nós somos usufrutuários. Nada da matéria nos pertence e nunca vai pertencer, nem nosso próprio corpo. Jesus está dizendo, isto sim, que os mansos permanecerão na terra. Com a renovação moral do planeta, com a instalação do reino de amor e de caridade, com a tão propalada troca de categoria do planeta para um mundo de regeneração, os violentos, aqueles de nós que formos violentos, que nos impomos pela força, que julgamos nossos irmãos pelas mais diversas formas, buscando poder, buscando a posse de bens materiais, usando a força, como dissemos antes, usando a injustiça, aqueles de nós que formos assim, seremos exilados, removidos para um mundo mais primitivo, adequado ao nosso grau de evolução moral, para que levemos a esse mundo, para que impulsionemos nesse mundo o avanço científico. Então, ao mesmo tempo que reeducaremos nossos sentimentos através dos contato com os seres primitivos daquele mundo, que estarão num patamar evolutivo moral similar ao nosso. Efetuadas essas considerações iniciais, passemos ao assunto de hoje, começando pela mansuetude,
que carrega consigo como que amalgamadas a afabilidade e a doçura. São características que coexistem em harmonia, que pode-se dizer que alcançando uma, alcance outras duas. A gente pode até tentar fazer um exercício de imaginar uma sem a outra. Tipo assim, alguém que é afável e não é doce, o que é afável e não é manso, o que é manso e não é afável. A gente vai ver que não tem como. Elas estão grudadinhas, então elas andam juntas. São estados de espíritos que todos compreendemos, sem precisar nos esmerarmos em obter conceitos precisos. Talvez mais útil seja nós imaginarmos uma situação do cotidiano, e vamos inseri-la, colocá-la, imaginá-la em um dos campos de batalha típicos da atualidade, o trânsito. Então, era um dia ensolarado, um dia maravilhoso. Alfredo, um sujeito tranquilo, não tinha nada de grave na sua ficha espiritual, né? Nós fomos pesquisar, não tinha nada de grave, ao contrário. Sua ficha emocional estava muito bem, obrigado. Ele estava parado com o seu carro no meio da pista, no meio da rua, aguardando desocupar uma vaga no estacionamento oblíquo no lado oposto. Tudo certo. Pisca-pisca ligado, indicando, olha, eu vou dobrar para lá e estacionar naquela vaga, ocupar aquela vaga. Mas aí, em sentido oposto, vinha Pedro. Vamos chamar Pedro o invocado. Porque Pedro era um sujeito agressivo, belicoso, com gosto pelo conflito. Pedro trafegava no lado oposto. Vendo a vaga sendo desocupada naquele momento, se antecipou a Alfredo e a ocupou. Alfredo ficou extremamente contrariado. Pensou em tirar satisfação, mas estacionou em outro ponto. Ele ficou, sabe como a gente fica nessas horas? O sangue sobe a cabeça, a gente fica transtornado. Mas ele foi adiante. Estacionou em outro ponto, parou, respirou, contou até 10, ou até 1000, até 10.000, não sei, mas refletiu. E acabou por ficar com pena do agressor. No dia seguinte, a cena se repete, no mesmo local, só que agora a vítima foi João. Também era um sujeito tranquilo, mas João se descontrola. Se descontrola, abandona o carro no meio da rua, nem desliga. Lança contra Pedro uma lista de impropérios, xingando Pedro até a terceira geração. Pedro simplesmente pega uma arma em seu carro e atira contra João, que sobreviveu por milagre. Bem, não nos interessa aqui analisar as questões kármicas envolvidas, lei de causa e efeito, ação e reação, muito menos analisar o comportamento de Pedro, que o comportamento de Pedro era um comportamento esperado, provável, altamente provável. O que nos interessa é responder por que Alfredo conseguiu se manter calmo e não reagir, e João perdeu as estribeiras. Comportamento este, o do João, que certamente tem maior representatividade entre nós, pois a maioria de nós ainda oscila, mesmo que esporadicamente, entre a calma e o descontrole, quando confrontados com situações adversas, especialmente quando somos, de alguma forma, agredidos. Alfredo tem uma virtude que João ainda não conquistou: a humildade. Mas por que a humildade? Nós estamos falando da mansuetude? Não. A mansuetude, a virtude expressada por Alfredo, na nossa historieta, é decorrente natural da humildade. É uma filha da humildade. Quem não tem o que provar, tranquiliza-se, torna-se manso.
Ao contrário, a autoexigência exagerada gera ansiedade, que gera aflição, que eclode no descontrole. É um ciclo. Vai até o fim. Pum! Né? Explode. Então, antes de nós herdarmos a terra, temos que nos tranquilizarmos para possuirmos a nós mesmos, para conquistarmos a terra íntima. Isso significa autocontrole sobre nossas emoções. Autocontrole sobre nossas emoções. Mansuetude é a virtude que nos permite ter calma suficiente para administrar a própria vida. Pois é, mas é uma dificuldade, porque a gente vive num mundo tecnológico que nos permite um envolvimento em compromissos simultâneos, em incontáveis tarefas. Só que isso nos leva a uma vida superficial, gerando angústia, gerando ansiedade. A gente podia dizer que viaja sem olhar a paisagem, como se estivesse viajando ali, desfocado, e a paisagem passando, a paisagem linda passando ao nosso lado, e a gente não está vendo. Esse ritmo acelerado nos faz ausentes do mundo. Temos uma falsa presença emocional nos relacionamentos. E a mansuetude nos convida, nos suscita a caminharmos mais devagar, desacelerando pensamentos e sentimentos. Vivemos num mundo superficial, neurótico, apressado, materialista e sem profundidade. Jesus nos propõe sermos mais dóceis, mais calmos e serenos. A mansuetude é um estado de naturalidade diante das coisas. É a aptidão de realizar tarefas no ritmo natural, sem estresse. Mansuetude, entretanto, não é passividade diante das coisas, menos ainda inoperância frente aos fatos, e sim ter um controle sobre si mesmo e não deixar que os fatos externos sejam determinantes da realidade interna. Não deixar que os fatos externos sejam determinantes da realidade interna. Pelo menos não na maior parte das vezes. Essas 3 afirmações estão no livro Código do Monte, de Sérgio Lopes. Antes de continuarmos, é importante nós esclareçamos melhor a questão da agressividade. Ela não é a vilã. Não deve ser associada automaticamente a algo negativo. Etimologicamente, ou seja, analisando a origem da palavra, agressividade significa mover-se para a frente. Então, na opinião de Sérgio Lopes, ela é um atavismo ancestral que nós temos para garantir que nós temos desde sempre para garantir a nossa sobrevivência. E atendem dessa forma a lei de conservação. Então todos a temos, em maior ou menor grau. Mas nós não precisamos mais matar, lutar com animais selvagens, viver em perigo constante, num mundo extremamente hostil. Tudo bem. Essa descrição ela guarda bastante semelhança com muitos ambientes da nossa sociedade. Infelizmente. Especialmente nos países menos desenvolvidos. Mas uma parcela razoável da população terrena não precisa mais desse atavismo na forma original. Daquela que existe para fazer que a gente lute pela sobrevivência. Logo, nós podemos sublimar essas energias, canalizando-as para ações mais positivas, alinhadas com o bem. Conforme o significado da palavra, essa força deve nos movimentar para a frente, para a vida. É para isso que ela existe ainda hoje, dentro de nós. Então, uma correnteza pode fluir tranquilamente no leito de um determinado rio, ou destruir tudo por onde passa, ou, se canalizada adequadamente,
mover uma hidrelétrica, proporcionando bem-estar e progresso para muitos. Um pai pode usar equivocadamente a violência física, isso acontece ainda, bastante, para corrigir um filho. Ou uma fala enérgica e firme, canalizando a agressividade para o bem. Então, a agressividade é uma das forças propulsoras da atividade humana. Ela em si mesmo não é nem boa nem má. Ela será construtiva ou destrutiva, dependendo do uso que nós fizermos dela. Mas o descontrole dessa força nos conduz a estados emocionais opostos à mansuetude, opostos à afabilidade, opostos à doçura. Estamos falando da cólera. Cólera, que uma das definições dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que ela é uma demência passageira. Então, extremamente danosa, tanto para nós, quanto para aqueles que conosco convivem. É importante esclarecermos aqui que não estamos falando dos casos extremos, dos comportamentos totalmente desvinculados de uma convivência social aceita pela maioria, dos crimes horríveis, horrendos, hediondos, causados pela cólera. Não, nós não estamos nesses extremos. Mas sim, estamos falando da violência repentina, causada pelo descontrole das emoções em situações a que todos estamos sujeitos no nosso cotidiano. Situações usuais, comuns do nosso cotidiano. Uma reação, portanto, desproporcional à ação que a provocou. Isso é uma característica muito marcante dos estados coléricos. É uma reação desproporcional à ação que a provocou. Então vamos pensar de novo, imaginar uma situação, imaginar quem está naqueles dias. O que seriam aqueles dias? Aqueles dias que tudo parece conspirar contra nós. Inúmeros problemas nos perturbam. Conforme a frase do Evangelho segundo o Espiritismo, 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Tudo dá errado. Ou, outra visão, nada dá certo. Nossos desejos e nossos interesses, especialmente aqueles vinculados à matéria, não estão sendo atendidos. Até o obsessor digital, vamos aqui denominá-lo Ayobi. Sim, parece que ele existe. Ninguém tem certeza ainda, mas quem sabe, né? Até o obsessor digital está agindo. O computador travou, o WhatsApp não funciona, a impressora mastigou papel. Aí o pior, uma tragédia. Perdemos o acesso à internet. Isso é insuportável. E aí, repentinamente, um filho, um funcionário, uma colega ou um colega de trabalho, o marido ou a esposa, comete um deslize insignificante. Ou simplesmente tem a ousadia de discordar de nós. É o suficiente. Era o que faltava. Nós literalmente explodimos. Nos descontrolamos e reagimos de uma forma violenta, que sempre vai acabar em arrependimento. Mas mesmo depois do arrependimento, nós nos explicamos. Sim, nós tentamos nos enganar, é claro, né? E a desculpa mais comum, mais esfarrapada, mas a mais comum que a gente usa, é: sou assim mesmo. Lá em casa, a minha família, quase todo mundo é assim. Nós somos assim. E falamos isso com orgulho, muitas vezes. O orgulho, essa é a raiz do problema, como veremos. Mas é um argumento falso. É uma acusação a Deus, porque a gente está dizendo: olha, às vezes a gente diz isso explicitamente. Olha, Deus me deu esse equipamento com defeito, me botou naquela família tal, então, pô, o que eu posso fazer? Mas por que o argumento é falso?
Seria bem mais fácil se ele fosse verdadeiro, que a gente pudesse culpar a genética pelas nossas imperfeições. Essa é uma barbada, né, de a gente se explicar, né? Porém, todas as aptidões e as aquisições comportamentais, sejam elas boas ou más, são conquistas do espírito imortal. E não do corpo, do nosso instrumento de manifestação. Podemos pegar como exemplo a inteligência. Os pais são aptos a fornecer um equipamento adequado à manifestação de a manifestação de uma determinada aptidão do espírito. Os pais fornecem o equipamento adequado para que isso aconteça. A inteligência, então, que nós estamos falando agora, pertence ao espírito. Ela vai se manifestar, mas ela pertence ao espírito. É como se nós dessemos um instrumento musical para alguém que tem aptidão para a música. Nós não fornecemos a aptidão. Nós fornecemos o instrumento com o qual a aptidão vai se manifestar. Da mesma forma, se somos coléricos, destemperados, é porque nosso espírito é assim. E por sintonia, nos unimos, ainda no plano espiritual, na maioria das vezes, a quem nos é similar. O que explica por que a família tal é assim, e nós estamos nela. Muito bem. Mas qual a origem da cólera? A origem da cólera é o orgulho. De alguma forma nos sentimos atingidos em nossos interesses. Ou achamos que seremos atingidos. Então, se a gente acha que vai ser atingido, o medo também pode preceder a cólera. Medo de perder o controle das pessoas que estão sob nosso comando, medo de os outros acharem que somos incapazes, covardes, medo de termos uma perda financeira, patrimonial. São medos associados à questão do ter que provar algo para alguém. Tudo está associado a isso. Eu tenho que provar algo para alguém. Conforme falamos no início, que o manso não tem essa preocupação. Quem tem a mansuetude não tem. Então nós não temos humildade para reconhecer que podemos estar sujeitos a situações adversas. É a velha história do comigo não, né? Comigo não. Pode tudo bem, mas comigo não. Não vem que não tem. Comigo não. Não é assim que a gente fala? Então, a ausência de humildade é orgulho. Assim como o mal é a ausência do bem. Podemos ter perdas. Faz parte da vida. Mas se nos achamos melhores que os outros, que é orgulho, nós não podemos perder. Como que eu vou? Eu não. Como é que eu vou perder? Eu sou melhor que o fulano de tal. Com ele aconteceu isso, mas comigo não pode acontecer. Eu sou melhor, eu não mereço. Eu mereço mais. Então a iminência da perda, quando a gente pensa desse jeito, a iminência da perda nos descontrola. E aí o que a gente faz? Como é que a gente vai se curar? E é uma cura mesmo. Como é que a gente vai se curar dessa doença da cólera, dessa doença emocional? Se a origem é o orgulho, a cura é pela humildade. Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, nos esclarece. O orgulho é um comportamento ainda infantil do espírito. Ou seja, nós somos muito orgulhosos, nós estamos na infância espiritual ainda. É isso. Foi ele que disse. O orgulho causa rigidez mental. Teimosia, em palavras mais simples. A transformação do orgulho em humildade é questão de tempo, segundo ele nos assevera, de autoconhecimento e de prática incessante da flexibilidade mental, que é justamente o oposto da teimosia. E essa prática dessa flexibilidade mental tem que ser na direção da humildade, não de sermos mais orgulhosos ainda, é claro, né? O orgulho nos torna inflexíveis. Então nós não mudamos porque nós não aprendemos. Por que a gente não aprende? Porque a gente tem que ter humildade para reconhecer que não sabe, e a gente não tem. Então a gente não fica rigidez mental. Flexibilizando a mente, a gente começa a aprender. A cura é pela humildade.
pois deixaremos de ser orgulhosos. Não nos descontrolaremos nas situações adversas. E, por consequência, não teremos mais a manifestação da cólera, mas sim da mansuetude. Ainda sobre a cólera. O colérico é temido, ao invés de ser respeitado. Agora, o temor, a gente sabe que é passageiro. Um dia perde o medo da gente. Agora, o respeito, ele pode ser eterno. Temos ainda que falar sobre o pacificador. Veremos que, naturalmente, seremos conduzidos, falando sobre o pacificador, a falar sobre a paciência. Qual a diferença entre o pacífico e o pacificador? Por que os pacificadores são bem-aventurados? E por que eles serão chamados filhos de Deus? Quem são esses pacificadores? Quais são os caracteres dos pacificadores? Comecemos pela diferença. A grande virtude do pacificador é o altruísmo. Altruísmo é pensar nos outros. É fazer pelos outros. É o nosso foco estar nos outros. Esse é o altruísta. O pacificador é aquele que promove a paz. É quem age sem violência. O pacífico já pacificou a si mesmo. Já interiorizou a paz, já estruturou melhor seu mundo íntimo, aprendeu a contar com Deus através da fé. Aprendeu a contar com Deus. Já o pacificador, Deus conta com ele. Sim, Deus conta com ele. Porque ele já está dando de si, já está agindo no bem e para o bem. Torna-se um ativista da paz. Então, o pacificador é um pacífico que luta pela paz dos outros. Por que os pacificadores são bem-aventurados e serão chamados filhos de Deus? A virtude que anima o altruísta é o amor. E o amor é de natureza divina. Logo, o pacificador trabalha para Deus, conforme falamos antes. Deus conta com ele em sua obra de pacificação da humanidade. A construção da paz verdadeira, animada pelo amor, é o principal desafio de todos nós. E a humanidade tem falhado sucessivamente, através dos séculos, nesse intento. Por isso a importância do pacificador. Então os pacificadores assumem essa tarefa que tem o DNA divino. Claro, somos todos filhos de Deus. Mas é justo que os pacificadores recebam essa deferência de chamá-los filhos de Deus, pois operam efetivamente na obra divina. E quem são os pacificadores? O pacificador não é unicamente um missionário, aquele espírito mais evoluído, que vem com uma missão, às vezes até de abrangência planetária. Mas é principalmente todos aqueles que se movem na direção da paz. Seja com a atuação de grande alcance, missionário, seja na rotina do dia a dia, no lar, na família, no trabalho. Então é a pessoa de boa vontade que promove o bem-estar, que promove a harmonia nos ambientes por onde ele circula. É aquele sujeito que a gente quer ficar junto dele. Quando ele vai embora, a gente sente falta. Ao contrário dos indivíduos desagregadores, que promovem a discórdia e o conflito. Quando eles entram nos ambientes, a gente sente aquele peso. Quando nós entramos, né? Não são eles, né? Somos nós, né? Não significa, então, que o pacificador aceite tudo o que aconteça em seu derredor. Mas quando o pacificador age, ele busca reduzir os antagonismos e não aguçá-los. Ele não bota lenha na fogueira como desagregador. Ele procura reduzir os antagonismos.
E quais são os caracteres dos pacificadores? Bom, um dos grandes caracteres, um dos mais importantes, é a habilidade de suportar angústias e não descarregá-las nos outros. Isso é difícil, né? É difícil isso, a gente não descarregar nos outros as nossas angústias. Então, o pacificador recebe os impactos mais variados, agressões, injúrias, mas consegue conter-se. Contém, interioriza, filtra as informações, separa os excessos, separa a verdade do certo do errado, a verdade do falso, reflete, depois age. É o nosso Alfredo lá do começo. Interiorizou, pensou, refletiu, agiu, perdoou. Então, em vez de reagir, ele age. É diferente. Só que para agir, ao invés de reagir, tem que saber esperar. É outra característica do pacificador. Saber esperar. Esperar, buscar o momento mais favorável para agir, que será aquele com menor probabilidade de ocorrer conflito. Quando os ânimos já não estão mais exaltados. Porque quando os ânimos estão exaltados, é confusão na certa. E quem sabe esperar é um profundo conhecedor da ciência da paz, chamada paciência. Então a paciência é a virtude mestra do pacificador. Extremamente importante nos tempos atuais, tempos de grande incapacidade em administrar contrariedades. A nossa postura imediatista nos incapacita ao saber esperar. Nós agimos impulsivamente. Tudo a gente precisa para ontem. Tudo é urgente e é importante. Então a gente age impulsivamente, intempestivamente, sem pensar, sem refletir. E com isso a gente tem grande probabilidade de gerar conflito. Pois nós geramos e disseminamos a ansiedade, desequilibrando o ambiente em que nos expressamos. O pacificador não dissemina a ansiedade. E, além disso, ele contém a ansiedade coletiva. Ele segura. Isso acalma, reequilibra e tranquiliza o ambiente. Pacifica. Esses são os pacificadores. Capazes de conter a propagação das angústias. Capazes de conter a propagação da violência. Capazes de conter a propagação do desespero. São os possuidores da ciência da paz. Então, bem-aventurados os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito bem. Então, terminando nosso trabalho, nós ainda gostaríamos de falar que o ódio bate em nossa porta diariamente, constantemente. São guerras ditas religiosas, algumas até se autodenominam de santas. São raças que se odeiam e que se aniquilam mutuamente num banho de sangue, de perversidades, de atrocidades. São classes sociais que se oprimem mutuamente também, umas pela exclusão, outras pela criminalidade. São famílias que se desagregam no conflito pela partilha do patrimônio. A ira, a cólera, marcam as ações humanas atuais, através de decisões intempestivas, como falamos, que causam a desunião, que causam a destruição mútua. Onde estará a saída? Onde está a saída? Por outro lado, uma legião de trabalhadores anônimos auxiliam crianças, auxiliam idosos, constroem casas, matam a fome, instruem
instruem, educam e curam até. Outros, anônimos também, infiltram-se em nosso cotidiano, sorrateiramente no bom sentido, lutando diuturnamente pela paz, administrando angústias, ansiedades, conflitos, nos oferecendo o acordo antes do combate. Todos esses executam um trabalho silencioso, paciente, como a água que perfura a pedra, que parecia impenetrável. Então a saída é pela humildade, pela benevolência, que conduz à mansuetude, à afabilidade e à doçura, conforme nos assevera o Evangelho segundo o Espiritismo. A benevolência conduz à mansuetude, à afabilidade e à doçura. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A saída é pela não violência, pelo acordo, pelo ajuste, pelo entendimento, pela paz. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito obrigado. Vamos à nossa prece de encerramento. Então, Jesus, obrigado pelos ensinamentos que recebemos hoje. Obrigado pelos ensinamentos que nos deixaste em tua romagem histórica, única sobre a Terra. Obrigado por tudo que podemos aprender. Obrigado por podermos agora ter algo para refletir sobre como nós somos e como nós deveremos ser. Como nós somos e como nós seremos o dia em que formos melhores, que formos mais humanos, mais mansos, mais pacíficos, mais afáveis, mais doces, mais pacientes. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos da noite de hoje, que possamos não ficar com eles só para nós, mas compartilhar com todos aqueles que caminham junto conosco. Muito obrigado e que assim seja. Até mais.